Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia. O tema de hoje é a política fiscal e o investimento direto estrangeiro. Esse é um tema muito importante porque é bem saber que todo investimento em Angola, todo investimento no país é bem-vindo e traz benefícios para o país. Acaba por atender a população, acaba por satisfazer a procura e acaba também por gerar emprego a mais pessoas e melhorar o PIB do país. Ora, muito bem. Já se sabe muito bem que o investimento estrangeiro vindo de fora é quando uma empresa estrangeira, uma empresa de uma economia externa, vem para aqui e investe em empresas nomeadamente estrangeiras. São empresas diretamente estrangeiras. Não funcionam como filias, mas funcionam como multinacionais e como também podem funcionar como empresas que saem de um estado diferente e entram para o país para poder multiplicar as suas receitas. Agora, eu quero particularizar bem esse investimento direto estrangeiro e falar mais na vertente de Portugal. Portugal é um país que colonizou Angola durante 5 séculos, são praticamente 500 anos, é muito tempo, e fez grandes mudanças no país. Muitas mudanças que acabaram por fazer com que o país alterasse seu sistema político, sistema democrático e tudo muito mais, até o idioma. Após a deixada da colonização, depois de Portugal deixar de colonizar Angola, Angola passou numa outra fase. Saiu da primeira paz, foi numa paz momentânea e depois entrou numa guerra civil. Só em 2002 é que conseguiu proclamar a paz civil, depois da vitória do MPLA face à UNITA. Mas é bem verdade que depois daí os investimentos estrangeiros, particularmente o investimento das empresas portuguesas, não pararam por aí. Foram se perpetuando até os dias de hoje. É bem verdade que todos os investimentos, o investimento direto estrangeiro no país, que é Angola, acaba por se sustentar em função dos recursos naturais e recursos produtivos que o país possui, como petróleo, diamante e para aí fora. Mas isso não vai ao caso agora. Bem verdade que o sistema político ou sistema fiscal acaba por sofrer impacto. Até que ponto a cobrança de tributação impacta o sistema fiscal, tendo em conta o investimento direto estrangeiro? Isso depende muito de determinadas características do sistema político. Como, por exemplo, quando uma empresa estrangeira vem para aqui e investe no país para poder explorar um determinado recurso financeiro, um determinado recurso mineral que o país possui, lhe é cobrado vários impostos, como a taxa dos impostos como a taxa dos impostos estatutárias, como a taxa dos impostos de subsídios do capital, de tratamento do rendimento estrangeiro, a taxa dos subsídios pagos pela riqueza da empresa, a taxa dos impostos do tratamento do nível da empresa ou pessoal, a taxa dos subsídios e dos impostos, ou a taxa dos dividendos pagos, a taxa dos impostos cobrados sobre o capital e por aí afora. Essa toda a complexidade acaba por impactar o sistema fiscal. O sistema fiscal, por sua vez, acaba por ter benefícios e vantagens sobre isso, porque a política fiscal consiste em fazer valer as despesas e receitas do governo, consiste em poder gerir as despesas e receitas do governo, tendo o governo como principal órgão fiscalizador, o órgão gestor desse novo sistema político. Então, o investimento direto estrangeiro, por um lado, traz benefícios para o país, porque assim o sistema fiscal acaba por se beneficiar, mas por outro lado há uma desvantagem. Qual é essa desvantagem? A desvantagem da concorrência que se eleva face aos investidores domésticos, face aos investidores nacionais. Esses investidores nacionais acabam por praticamente se intimidar com esse investimento estrangeiro, particularmente o investimento de Portugal. Por quê? Porque quando os investidores vêm para aqui, para o país, investir em empresas, isso meio que acaba por trazer uma certa concorrência
face aos outros investidores. E é por este motivo que já se sabe que investimento estrangeiro traz benefícios no país, porque aumenta o PIB, né, trazendo receitas e trazendo também produtividade no país, mas por um outro lado acaba por trazer uma concorrência face aos investidores do país nacional, os investidores endógenos. Então o tema de hoje é este, política fiscal, mas é bem verdade que a política fiscal pode ser contracionista ou expansionista. Já se sabe que em 2021 a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, trouxe consigo uma política dizendo que todo o imposto angolano não está enquadrado segundo a sua realidade. Em 2018, Angola foi considerado como um dos maiores países, um dos países com mais projetos de infraestrutura, mas não se vai ao caso agora, porque essas infraestruturas podiam trazer impacto no investimento e podiam trazer mais receitas tributárias ao governo. Mas acontece que, depois de tudo isso, a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, veio constatar que esses impostos não são cobrados, são impostos muito baixos, são impostos mais reduzidos em relação ou face aos países vizinhos de Angola, da África Ocidental. Os outros países acabam por pagar, as empresas de outros países acabam por pagar impostos mais elevados. Então, diga-se que o governo diz que a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, diz que os impostos devem ser cobrados segundo essa realidade. Então, mas há um paradoxo, aí. Será que o aumento do imposto será a solução para que o contributo fiscal aumente no PIB? Porque já sabemos que o PIB em Angola representa cerca de 18,9%. Ou seja, os impostos em Angola, a contribuição tributária em Angola tem um peso no PIB de cerca de 18,7% ou 0,9%. Será que essa é a melhor forma de aumentar o peso do contributo fiscal no PIB? Será que aumentando as taxas dos impostos? Ou é transladando, ou é largando essa cobrança de imposto para outros setores econômicos? Então, chegou-se à conclusão de que não é solução aumentar o imposto, mas sim fazer com que esse mesmo imposto, da cobrança de imposto, seja alargado para outros setores econômicos. São setores econômicos que devem pagar também imposto ao Estado, porque exercem uma atividade econômica. Então, esses setores econômicos, vou falar num outro vídeo. O vídeo não ficar muito longo, então é isso. A política fiscal pode ser contracionista ou expansionista. Contracionista é quando o governo tem o objetivo de poder controlar a inflação. Ou seja, para controlar a inflação, então ele retém o crescimento econômico. Porque quanto mais crescimento econômico o país tiver, mais os preços vão subir. Então, para o governo poder reter essa inflação, através da política fiscal, ele contrai, diminuindo os gastos e aumentando os impostos. Isso vai fazer com que vai haver como se fosse uma espécie de congelamento de renda dos agentes econômicos. Os agentes econômicos vão pagar mais e vão ter menos benefícios face ao trabalho do governo. E a política expansionista é quando o governo aumenta os seus gastos e diminui os impostos, ou seja, o governo investe mais em infraestruturas, aumenta mais empresas, dá mais emprego, aumenta o salário. Então, isso é uma política fiscal expansionista. Mas, para dizer bem claro, é que o investimento direto estrangeiro, principalmente provindo de Portugal, tem benefícios e tem as suas desvantagens, ou seja, tem vantagens e tem desvantagens. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.